Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de só analisar um tópico, vamos embarcar numa jornada. Vamos imaginar que estamos entrando, assim, pela primeira vez num consultório de psicanálise. O que realmente acontece ali dentro? Qual que é o mapa dessa exploração da mente? Para nos guiar, a gente tem em mãos um material da Escola de Psicanálise Sigmund Freud e a nossa missão hoje é desvendar os bastidores desse processo que é tão misterioso e fascinante. E essa jornada, ela já começa de um jeito muito particular, sabe? Não se parece com nenhuma outra conversa que a gente tem na vida. Tudo começa com a escuta do analista. A escuta? Sim. No dia a dia, a gente usa as palavras para comunicar, para informar, para pedir coisas, né? Ali dentro, a palavra meio que perde essa função prática. Ela entra num espaço diferente. Um lugar onde aquilo que a gente nem sabia que pensava pode finalmente aparecer. E como é que se cria esse espaço? Porque não é só sentar e conversar sobre o tempo, imagino. Exato, não é? Isso se apoia em duas ideias fundamentais. Do lado do analista, existe o que a gente chama de atenção flutuante. Ele não está, caçando uma informação específica, não está focado em resolver um problema imediato, ele ouve o conjunto, as entrelinhas, as pausas. Do outro lado, o paciente é convidado para associação livre, que é basicamente um convite para falar o que vier à cabeça, sem filtro, sem censura, por mais bobo ou estranho que pareça. Certo. É nesse encontro, sabe, nessa dança entre falar sem rumo e escutar sem foco, que as coisas realmente importantes começam a se revelar. E uma das primeiras coisas que pode aparecer é o que a psicanálise chama de fantasma. Fantasma é um termo forte, né? Soa quase sobrenatural. O material diz que o nosso comportamento é todo estruturado por uma fantasmática. Isso parece muito abstrato. O que seria um fantasma na prática? Olha, a analogia que o texto usa é ótima. Pensa num espantalho. Ok. Ele é uma montagem, certo? Um pedaço de pau, um chapéu velho, um casaco rasgado. Nenhuma peça tem a ver com a outra, mas juntas elas criam uma figura que parece humana e assusta os pássaros. Faz sentido. O fantasma é parecido. Ele é uma construção inconsciente montada com pedaços soltos da nossa história. Tipo um resto de frase que a gente ouviu na infância, uma imagem de um filme que marcou, o jeito que um professor olhou pra gente. Tudo isso se junta para dar forma a um pensamento ou sentimento que era doloroso demais para ser encarado de frente e precisou ser escondido, reprimido. Ok, isso ajuda a visualizar. Então esse fantasma poderia ser, por exemplo, uma crença profunda, inconsciente como eu sempre vou ser abandonado. Uma crença que se formou, sei lá, a partir de uma mistura de uma promessa não cumprida de um pai com uma cena de um desenho animado triste e que agora, sem que a pessoa perceba, sabota todos os relacionamentos dela. Exatamente isso. Perfeito. E essa crença, esse espantalho, passa a assombrar a vida da pessoa, ditando reações e escolhas sem que ela entenda por quê. Ela só vê o padrão se repetindo. Todo mundo me abandona. Nossa! E o trabalho da análise, nesse sentido, é ser uma espécie de caça-fantasmas. Não para lutar contra ele, mas para desmontá-lo. Para entender que ele é só um casaco velho e um chapéu furado, e não uma verdade absoluta sobre quem você é. E é por isso que a análise leva tempo, sabe? Levou anos para esse espantalho ser construído, camada por camada. Desmontá-lo também é um processo. Entendi. Então, todo esse trabalho de desmontagem acontece dentro da relação entre o analista e o paciente. E essa relação parece ser o coração de tudo, né? O material que a gente tem destaca 3 conceitos que são, assim, a espinha dorsal disso. A aliança terapêutica, a transferência e a contratransferência. Isso. Vamos começar pela mais simples de entender. A aliança terapêutica. A melhor forma de pensar nela é como a parte, digamos, adulta da relação. É o acordo consciente entre duas pessoas de que estão ali para trabalhar juntas, com um objetivo em comum. É a confiança de que o analista está ali para ajudar e a disposição do paciente em colaborar, entende? Essa aliança é o chão firme, a base segura sobre a qual todo o resto, que é bem mais complicado, pode acontecer. Certo.
essa é a parte racional. Mas a psicanálise é famosa por lidar justamente com o irracional. E aí que entra a tal da transferência, certo? O texto diz que a linha que separa as duas é muito tênue. Tênue e fascinante. Porque se a aliança é o acordo consciente, a transferência é todo o teatro inconsciente que o paciente leva para dentro do consultório. Pensa nisso. No fundo, a gente nunca está se relacionando apenas com a pessoa à nossa frente. Estamos sempre, em algum nível, revivendo e tentando resolver nossas relações mais antigas e importantes com nossos pais, nossos irmãos, através das pessoas que encontramos hoje. O analista, por sua posição de escuta, se torna uma tela em branco perfeita para essas projeções. De repente, o paciente sente uma raiva imensa do analista sem motivo aparente. E essa raiva é, na verdade, a raiva que ele nunca pôde sentir pelo pai autoritário. Espera um pouco. Isso é incrível. Então o que o texto diz é que a transferência, essa projeção toda, que parece um obstáculo gigantesco, Exato. se converte na principal ferramenta do tratamento? Isso soa como um paradoxo. Mas é exatamente esse o pulo do gato da psicanálise. A transferência, que fora do consultório causa todo tipo de confusão nas nossas vidas, porque a gente briga com o chefe como se estivesse brigando com a nossa mãe e nem percebe. Certo. Ali dentro ela é bem-vinda. Ela é um material de trabalho. Quando o analista percebe e interpreta essa projeção, ele pode dizer: será que essa raiva que você está sentindo de mim agora não se parece com outra raiva que você já sentiu? É a chance de reviver o conflito antigo, mas dessa vez com a chance de entendê-lo e dar um final diferente para ele. É impressionante pensar que o paciente está projetando todo um universo de relações passadas no analista. Mas essa é uma via de mão única. O analista é uma parede em branco que só recebe tudo isso? Ou ele também é afetado? O que acontece do outro lado? Ótima pergunta. Não é uma via de mão única de jeito nenhum. O analista é um ser humano e a contratransferência é justamente isso, o conjunto de sentimentos, reações e fantasias que o paciente desperta no analista. Talvez um paciente lembre o analista de seu próprio irmão, ou desperte nele uma sensação de impaciência ou de proteção excessiva, e isso vem dos conflitos inconscientes do próprio profissional. E isso não é perigoso? Quer dizer, um analista cheio de questões próprias pode acabar atrapalhando tudo? Seria extremamente perigoso se não fosse levado em conta. É por isso que a formação de um psicanalista exige que ele passe por sua própria análise por muitos e muitos anos. Ele precisa conhecer os próprios fantasmas para não misturá-los com os do paciente. A autoanálise é uma ferramenta de trabalho constante, sabe? Quando o analista percebe, opa, esse paciente está me causando uma irritação fora do comum, ele precisa se perguntar o que isso diz sobre mim. Se ele consegue fazer isso, a contratransferência deixa de ser um risco e se torna mais uma fonte de informação valiosa sobre o que está acontecendo naquela relação. Certo. Então temos essa relação complexa, com uma parte consciente de trabalho em equipe e uma parte inconsciente que é esse teatro de projeções. Mas imagino que não seja um caminho tranquilo. A mente humana não gosta de ter seus segredos expostos. O que acontece quando o paciente, mesmo querendo melhorar, começa a pisar no freio? Acontece o tempo todo. E o nome disso é resistência. Resistência é basicamente a nossa mente jogando na defesa. É uma força poderosa e inconsciente que luta para manter nossos segredos mais bem guardados, mesmo que esses segredos nos façam sofrer. A ideia de encará-los é tão assustadora que a mente prefere a dor que já conhece à incerteza da cura. E como essa resistência aparece na prática? De 1000 maneiras, algumas muito sutis. Lembro de um caso, não do material, mas que ilustra bem, de um paciente que passava 20 minutos de cada sessão descrevendo o trânsito que pegou para chegar no consultório, com detalhes minuciosos sobre cada rua, cada semáforo. Nossa! Era uma forma brilhante e totalmente inconsciente de resistência. O trânsito era o lugar seguro onde ele não precisava falar sobre o casamento que estava desmoronando. Que sutil! Muito. Outras formas comuns são o silêncio absoluto, chegar sempre atrasado, esquecer o pagamento, ou até o contrário, concordar com tudo que o analista diz de forma passiva,
para que nada realmente profundo seja tocado. E além dessa resistência mais direta, existem os famosos mecanismos de defesa, que são uma espécie de resistência mais sofisticada, né? Isso. São estratégias que o nosso ego usa para se proteger da ansiedade. A projeção, que a gente já falou, é uma delas. Eu não sinto raiva, você é que está com raiva de mim. Aham. Outra clássica é a racionalização. É quando a gente cria uma desculpa lógica e bonita para um comportamento que teve uma motivação inconsciente bem menos nobre. É o famoso eu só fiz isso pro seu bem. Clássico. E tem a sublimação, que é considerada mais madura, quando a gente consegue canalizar um impulso socialmente inaceitável como a agressividade para algo produtivo, como se tornar um cirurgião ou um atleta de alta performance. Ok, então o analista tem que lidar com todo esse campo minado de resistências e projeções. Qual a ferramenta que ele usa para navegar por tudo isso? É a interpretação? Exatamente. A interpretação é a principal intervenção do analista. É a arte de pegar todo o material que o paciente traz, os sonhos, os atos falhos, as associações, a transferência, e montar o quebra-cabeça, sugerindo uma conexão que o paciente não via. É dizer, você percebe que sempre que fala da sua mãe, sua mão fecha com força? Mas isso de interpretar parece arriscado. E se o analista tiver errado? Como ele sabe que a interpretação dele não é só uma fantasia da cabeça dele, projetada de volta no paciente? Essa é a preocupação central. Um bom analista nunca entrega uma interpretação como uma verdade absoluta. A técnica, como o material aponta, é ser breve e, sempre que possível, usar uma linguagem de pergunta. Será que? O que você acha se? A interpretação é uma hipótese, um convite para o paciente pensar junto, sabe? E a confirmação de que ela foi certeira não vem do analista, vem do paciente. É o que chamamos de insight. A famosa ficha caindo. Exato. É aquele momento em que o olho do paciente brilha ou ele fica em silêncio por um minuto e depois diz, nossa, nunca tinha pensado nisso. É aí que a ficha caiu. A verdade da interpretação é sentida pelo paciente, não imposta pelo analista. Então, com essa jornada toda mapeada, com suas ferramentas e desafios, existe um caminho previsível? A análise tem começo, meio e fim? De modo geral, sim. O texto descreve 3 grandes etapas. A primeira é a fase de abertura, os primeiros meses de ajuste e onde a transferência começa a se instalar de forma mais clara. A segunda é a etapa média, é a mais longa e o coração do trabalho, onde a maior parte das interpretações e elaborações acontece. Certo. E por fim, a terceira etapa, a do término. Essa fase é dedicada a trabalhar um sentimento muito específico e importante, a angústia da separação. Afinal, uma relação muito profunda foi construída e precisa ser encerrada de forma saudável. E aqui o material toca num ponto polêmico, a análise interminável. Mas essa ideia de uma análise que nunca acaba não soa um pouco conveniente para o analista? Como se diferencia uma dependência real de um processo que simplesmente não está mais funcionando? É uma questão ética crucial e a responsabilidade é inteiramente do analista. Claro que existem casos de estruturas psíquicas muito frágeis que podem precisar de um apoio contínuo, mas o objetivo final da análise é a autonomia. É dar ao paciente as ferramentas para que ele possa ser o seu próprio analista no futuro. Se o processo se arrasta indefinidamente, sem progresso, transformando-se numa muleta, cabe ao analista questionar isso, entender se não há ali uma resistência de ambos ao luto da separação e, eventualmente, encaminhar o término. O sucesso de uma análise se mede, no fim das contas, quando o paciente não precisa mais do analista. Uau! Então, recapitulando essa jornada, a gente entra num consultório onde a escuta é diferente, para encontrar nossos fantasmas inconscientes. Isso acontece numa relação intensa, cheia de projeções, a transferência, que se torna a principal ferramenta. O caminho tem obstáculos, as resistências, que são navegadas com a ajuda da interpretação, buscando sempre o insight do paciente. E tudo isso com o objetivo final de que a pessoa possa seguir seu caminho de forma mais livre e autônoma. Exatamente. E para fechar, o material nos deixa com uma reflexão final que conecta tudo isso a algo muito concreto.
o nosso corpo. Ele fala sobre a psicossomática, que é o estudo da relação entre a mente e as doenças do corpo. A ideia central é que a nossa energia psíquica, a nossa pulsão, quando não encontra um caminho para ser expressa em palavras, em sentimentos, em angústia, ela não some, ela precisa sair de algum jeito. E às vezes ela acaba descontando no corpo de um jeito que pode até nos adoecer de verdade. Ou seja, uma dor emocional que não é falada pode virar uma dor física real. É a grande questão que fica no ar. O sofrimento mental que não é elaborado, que não vira palavra, que não é ouvido, pode acabar se transformando num sofrimento orgânico. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa e refletir. Até que ponto as dores do nosso corpo, a enxaqueca, a gastrite, a dor nas costas, não são, na verdade, palavras que a nossa mente desesperadamente não conseguiu dizer?